Leitura do livro de Josué, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James, 1611. Marca da BV Books. Josué, capítulo 17. Houve também sorte para a tribo de Manassés, pois ele fora o primogênito de José. Isto é, para Maquir, o primogênito de Manassés, o pai de Gileade, porquanto ele era um homem de guerra, por isso possuiu Gileade e Bazã. Houve também sorte para o restante dos filhos de Manassés, pelas suas famílias, para os filhos de Abiezer, e para os filhos de Eleque, e para os filhos de Asriel, e para os filhos de Siquém, e para os filhos de Éfer, e para os filhos de Semida. Estes eram os filhos homens de Manassés, o filho de José, pelas suas famílias. Porém, Zelofeade, o filho de Éfer, filho de Gileade, o filho de Maquir, o filho de Manassés, não teve filhos, mas filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E elas se aproximaram diante de Eleazar o sacerdote, e diante de Josué o filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. Portanto, segundo o mandamento do Senhor, ele lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E caíram 10 porções a Manassés, ao lado da terra de Gileade e Bazã, as quais ficavam do outro lado do Jordão. Porque as filhas de Manassés tinham herança no meio dos seus irmãos, e o restante dos filhos de Manassés possuía a terra de Gileade. E o termo de Manassés era desde Azer até Micmetate, que está diante de Siquém, e o limite seguia ao longo do lado direito dos habitantes em Tápua. Ora, Manassés tinha a terra de Tápua, mas Tápua, no limite de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim, e o termo descia até o rio Caná, em direção ao sul do rio. Estas cidades de Efraim estão entre as cidades de Manassés. O termo de Manassés também era ao lado norte do rio, e as suas saídas eram no mar. Na direção sul ficava o termo de Efraim, e na direção norte ficava o de Manassés. E o mar é o seu limite, e ambos se encontravam em Azer, ao norte, e em Issacar, a leste. E Manassés tinha em Issacar e em Aser a Bet-Seã e as suas aldeias, e Ibileão e as suas aldeias, e os habitantes de Dor e as suas aldeias, e os habitantes de Endor e as suas aldeias, e os habitantes de Taanaque e as suas aldeias, e os habitantes de Megido e as suas aldeias, 3 regiões. Contudo, os filhos de Israel não conseguiram expulsar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus queriam habitar naquela terra. Contudo, sucedeu que quando os filhos de Israel estavam mais fortes, eles colocaram os cananeus sob tributo, mas não os expulsaram por completo. E os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste só uma sorte e uma porção em herança, vendo que eu sou um povo grande, em vista do que o Senhor me abençoou até aqui? E Josué lhes respondeu: Se tu fores um povo grande, então sobe até a região da mata e derruba para ti ali, na terra dos ferezeus e dos gigantes, caso o monte Efraim te seja demasiado estreito. E os filhos de José disseram: O monte não é suficiente para nós, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carruagens de ferro, tanto aqueles que são de Bet-Seã e as suas aldeias, como aqueles que são do vale de Jezreel. E Josué falou à casa de José, a saber, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és um povo grande e tens grande poder. Tu não terás somente uma sorte. Porém, o monte será teu, pois ele é uma mata, e tu o derrubarás. E as suas saídas serão tuas, pois tu expulsarás os cananeus, embora eles tenham carruagens de ferro e embora sejam fortes.
Você já se inscreveu no canal? Josué capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló, e ali montaram o tabernáculo da congregação, e a terra estava subjulgada diante deles. E ali permaneciam entre os filhos de Israel 7 tribos que ainda não haviam recebido a sua herança. E Josué disse aos filhos de Israel: Quanto tempo vos descuidareis de ir para possuir a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos deu? Separai dentre vós 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei, e eles se levantarão e andarão através da terra, e a descreverão segundo a sua herança, e eles retornarão a mim. E eles a dividirão em 7 partes. Judá habitará no seu termo meridional, e a casa de José habitará nos seus termos setentrionais. Vós, portanto, descrevereis a terra em 7 partes, e traze-me para cá a descrição, a fim de que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor nosso Deus. Porém os levitas não têm qualquer parte no meio de vós, pois o sacerdócio do Senhor é a sua herança. E Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés receberam a herança além do Jordão, no leste, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. E os homens se levantaram e partiram. E Josué incumbiu os que seguiam de descrever a terra, dizendo: Ide e andai através da terra, e a descrevei, e retornai a mim, para que aqui eu possa lançar sorte por vós diante do Senhor em Siló. E os homens partiram e percorreram a terra, e a descreveram por cidades, em 7 partes, num livro, e retornaram até Josué, ao exército de Siló. E Josué lançou sorte por eles em Siló diante do Senhor, e ali Josué dividiu a terra para os filhos de Israel, segundo as suas divisões. E surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o termo da sua sorte seguia no meio dos filhos de Judá e dos filhos de José. E o limite do lado norte era desde o Jordão, e o limite subia até o lado de Jericó, no lado norte, e subia através dos montes em direção ao oeste, e as suas saídas ficavam no deserto de Bet-Aven. E o limite seguia desde lá até Luz, para o lado de Luz, que é Betel, na direção sul, e o limite descia até Atarote-Adar, próximo ao outeiro que se situa no lado sul da Baixa Bet-Horon. E o limite se estendia de lá e rodeava o canto do mar em direção sul, desde o outeiro que se situa diante de Bet-Horon, na direção sul, e as suas cidades estavam em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, uma cidade dos filhos de Judá. Esta era a porção ocidental. E a porção meridional era desde a extremidade de Kiriat-Jearim, e o limite saía no oeste e seguia até o poço das águas de Neftoa. E o limite descia até o extremo do monte que se situa diante do vale do filho de Inom, e que está no vale dos gigantes do norte, e desceram ao vale de Inom para o lado dos Jebuseus ao sul, e desciam em El-Rógel, e se estendia desde o norte, e seguia até En-Semes, e prosseguia em direção a Gelilote, que está no outro lado da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, o filho de Ruben, e passava em direção ao lado oposto de Arabá, em direção norte, e descia até Arabá. E o limite passava até o lado de Bet-Ogla, na direção norte. E as saídas do limite ficavam na baía norte do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este era o termo meridional. E o Jordão era o seu limite no lado leste. Essa foi a herança dos filhos de Benjamim, pelos seus limites em redor, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, eram Jericó e Bet-Ogla, e o vale de Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra.
e Quefar-Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zela, e Elefe, e Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Lembre-se de deixar o seu like no canal. Josué capítulo 19. E a segunda sorte saiu para Simeão, a saber, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança ficava dentro da herança dos filhos de Judá. E eles tiveram por herança Berseba, e Seba, e Molada, e Azar-Zual, e Balá, e Ezem, e Eutolade, e Betul, e Orma, e Ziclag, e Bet-Marcabote, e Azar-Zuza, e Bet-Lebaote, e Zaruém, 13 cidades e as suas aldeias. Aim, Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que ficam ao redor destas cidades, até Baalat-Ber, Ramá do Sul. Esta é a herança dos filhos de Simeão segundo as suas famílias. Da porção dos filhos de Judá era a herança dos filhos de Simeão, pois a parte dos filhos de Judá lhes era demasiada. Por isso os filhos de Simeão tiveram a sua herança dentro da herança daqueles. E a terceira sorte surgiu para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. E o limite da sua herança ia até Zaride, e o seu limite subia em direção ao mar e Marala, e alcançava Dabesete, e chegava ao rio que está diante de Joqueneão. E de Saride voltava-se para o leste, em direção ao sol nascente, até o limite de Quislote-Tabor. E depois saía até Daberate e sobe até Jafia. E de lá passa pelo leste até Gat-Efer, para Et-Cazim, e sai para Rimon-Metoar, para Neá. E o limite a rodeia pelo lado norte até Anatom, e as suas saídas estão no vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Siron, e Idala, e Belém, 12 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias. E a quarta sorte surgiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo as suas famílias. E o seu limite era em direção a Jezreel, e Quesulote, e Zunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quizirão, e Ebes, e Remete, e Enganim, e Enada, e Bet-Passeis. E o termo alcança Tabor, Zaazima e Bet-Semens. E as saídas do seu limite eram o Jordão, 16 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a quinta sorte surgiu para a tribo do filho de Azer, segundo as suas famílias. E o seu limite era Eucate, e Ali, e Betem, e Aquizaf, e Alameleque, e Amade, e Misal, e alcança o Carmelo, na direção oeste, e Sior-Libnate, e se volta para a direção do sol nascente, para Bet-Dagon, e alcança Zebulon, e o vale de Iftael, em direção ao lado norte de Bet-Emeque, e Neiel, e sai pela esquerda até Cabul, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E depois o termo se volta a Ramá, e a cidade forte de Tiro. E o termo se volta para Oza, e as suas saídas estão no mar, desde a costa até Aquisibe. Também o mar, e Afec, e Reobe, 22 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Azer, segundo as suas famílias. Estas cidades com as suas aldeias.
A sexta sorte surgiu para os filhos de Naftali, a saber, para os filhos de Naftali, segundo as suas famílias. E o seu termo era Elefe, desde Elon até Zaananim, e Adame, Nequebe, Jabneel, até Lacum, e as suas saídas ficavam no Jordão. E depois o termo se voltava para a direção oeste, para Asnote-Tabor, e de lá saía para o Coque, e alcança Zebulon no lado sul, e alcança Zer no lado oeste, e Judá sobre o Jordão em direção ao sol nascente. E as cidades fortificadas são Zidim, Zer, Iamate, Racate e Quinerete, e Adamá, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Em-Azor, e Irom, e Migdal-El, e Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semens. 19 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naftali, segundo as suas famílias, as cidades e as suas aldeias. E a sétima sorte surgiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E o termo da sua herança era Zorá, e Estaol, e Irsemens, e Zaalabim, e Aijalon, e Ítala, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Eltec, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Bené-Beraque, e Cate-Rimon, e Me-Jarcom, e Racom, com o limite na frente do Jafo. E o termo dos filhos de Dan lhes saiu demasiado pequeno. Por isso os filhos de Dan subiram para lutar contra Lezém, e a tomaram, e a feriram com o fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela, e chamaram Lezém de Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades com as suas aldeias. Quando eles terminaram de dividir a terra de herança pelos seus termos, os filhos de Israel deram uma herança a Josué, o filho de Nun, no meio deles. Segundo a palavra do Senhor, eles lhes deram a cidade que pediu, a saber, Timnat-Sera, no Monte Efraim. E ele edificou a cidade e nela habitou. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel dividiram como herança por sorteio em Siló, diante do Senhor, à porta do tabernáculo da congregação. Assim eles terminaram de dividir a região. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Josué capítulo 20. E o Senhor também falou a Josué dizendo: Fala aos filhos de Israel dizendo: Designai para vós cidades de refúgio, das quais eu vos falei pela mão de Moisés, para que fuja para lá o homicida que matar qualquer pessoa por descuido e involuntariamente, e elas serão vosso refúgio do vingador do sangue. E quando aquele que fugir para uma daquelas cidades estiver de pé à entrada da porta da cidade e declarar a sua causa aos ouvidos dos anciãos daquela cidade, eles o recebam na cidade e lhe deem um lugar para que ele possa habitar no meio deles. E se o vingador do sangue o perseguir, eles não entregarão o homicida na sua mão, porquanto feriu seu próximo involuntariamente e não o odiou antes. E ele habitará naquela cidade até que se ponha de pé diante da congregação para julgamento e até a morte do sumo sacerdote que estiver naqueles dias. Então o homicida retornará e seguirá para sua própria cidade e para sua própria casa, para a cidade de onde fugiu. E eles designaram Quedes na Galiléia, no monte Naftali, e Siquém, no monte Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebrom, no monte de Judá. E no outro lado do Jordão, nas cercanias de Jericó, em direção ao leste, eles designaram Bezer, no deserto acima da planície da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés.
Estas foram as cidades designadas a todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que peregrinar no seu meio, a fim de que todo que matar qualquer pessoa por descuido possa fugir para lá, e não morrer pela mão do vingador do sangue, até que esteja de pé diante da congregação. Realizamos a leitura na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Obrigada por ter feito a leitura bíblica juntamente conosco. E graças damos ao Senhor por mais um dia em que cumprimos a leitura da palavra. Compartilhe essa palavra com outras pessoas, incentive-as a fazer a leitura bíblica e conhecer a esse Deus. Lembre-se de deixar o seu like no vídeo e se você chegou aqui agora e quer fazer a leitura completa da Bíblia em um ano juntamente conosco, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado todos os dias quando uma nova leitura for ao ar. Você também deve fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Junte-se a nós. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.